preta, favelada, gorda, deficiente física. São muitas minorias em uma. Jornalista, publicitária, body positive. Se para muitos a pessoa da primeira lista é uma e a da segunda é outra, lamento informar, mas nós somos a mesma pessoa. E ser quem sou na primeira categoria me impulsiona a ser quem sou na segunda. Nasci no Morro, em Nova Iguaçu. Entrei para a escola antes de completar 2 anos. Aos 3 já sabia ler. Minha mãe era professora num jardim de infância da minha tia. Ali, consegui a primeira de muitas bolsas de estudo. Eu nasci doente e eram nas salas de espera que minha mãe criava as peças mais lindas. Eu nem me importava se tínhamos chego às 4 da manhã e só sairíamos depois das 2 da tarde. Eram mais peças, mais roupas, mais brinquedos que minha mãe confeccionava. Eu tive uma mãe muito sonhadora. E esses sonhos da minha mãe me impulsionavam a ser mais, a sonhar mais, a querer mais. Mas, ao mesmo tempo, infelizmente, eu tive um pai abusivo. Enquanto minha mãe me levava ao céu, me dizendo que eu poderia ser tudo, meu pai me tirava tudo, me dizendo que eu não era ninguém. Eu cresci e amadureci rápido. Aos 5 anos, tive de sair da escola para poder cuidar do meu irmão de 1 mês, enquanto a minha mãe quebrava o resguardo para poder limpar casas de família. Apesar de ser professora, ela ganhava mais limpando do que ensinando. A minha história era para ter acabado ali, mas, na verdade, ela fez um hiato. A gente se mudou de Nova Iguaçu para Belfor Roxo. Lá, num bairro chamado Heliópolis, tinha uma creche comunitária. Naquela creche comunitária, conseguimos uma grande possibilidade de nos alimentarmos todos os dias. Infelizmente, apesar da minha mãe tentar muito, nem sempre ela conseguia suprir todas as necessidades alimentares de 3 crianças e de um marido abusivo. Então, entre os fios que ele usava para nos bater e os nossos choros, muitas vezes era ele que ganhava. Na creche, eu pude aprender sobre artes, mundo, cultura. Alimentei minha alma, além do meu corpo. Ali, naquelas paredes, eu pude descobrir meu objetivo de vida. Meu propósito era ser médica e jornalista, para ajudar as pessoas das favelas. Eu não queria que nenhuma criança passasse pelo que eu já tinha passado. Eu acreditava que o meu trabalho, um dia, ia mudar perspectivas, podia mudar realidades. Então, eu lutava para isso. Naquela época, não existiam muitas ONGs ou projetos sociais na minha região. Mas eu aprendi muito cedo que, se eu for persistente, e não ligar de demorar 5 ou 6 horas por dia em deslocamento, eu podia fazer muita coisa de graça ou com bolsa. E aproveitei essas oportunidades. 6 ônibus por dia, para muita gente, pode ser uma maldição. Eu chamava de bênção. Porque eu lia livros emprestados da Biblioteca Pública do Estado em alguns e descansava em outros. Mas eu acabei desenvolvendo um defeito de acabar aproveitando tudo que era de graça. Então, é de graça? Vou me inscrever. Gente, onde eu morava não tinha curso de nada. E esse pequeno defeitinho acabou me fazendo ganhar uma bolsa integral na primeira turma do ProUni, em 2004. E eu fui estudar marketing, achando que lá nessa faculdade era que nem é hoje, ligada à comunicação. Só que nessa época não, era ligada à administração. E aí, quando eu fui montar a grade do primeiro período, tinham 3 matemáticas diferentes. E eu não sei se vocês sabem, gente de comunicação não gosta muito de matemática, tá? Logo no segundo período, eu me transferi para o curso mais provável que tinha lá, que era jornalismo, que era justamente uma coisa que eu queria fazer também. Comecei a estudar jornalismo e logo nos primeiros períodos eu percebi que, através da comunicação, eu poderia encontrar as ferramentas para a mudança social que eu tanto achava que eu ia conseguir só com a medicina. Então, eu comecei a me desenvolver. Minha vida adulta poderia se resumir em 2 pontos de virada. O primeiro aconteceu em novembro de 2010. Eu fui atropelada na rodovia Presidente Dutra por um policial imprudente que subiu a calçada, não me ajudou em nada. Apesar de nem ter ido nas audiências, eu perdi o caso. E eu levei 2 testemunhas. Brasil.
É duro. E aquele atropelamento acabou comigo, porque eu estava na experiência no trabalho, fui demitida. Meu marido estava desempregado. E o DPVAT não cobria a minha lesão. Eles só ressarciam o que eu gastasse. Mas como é que você gasta alguma coisa se você não tem nada? Então, eu fiquei meses deitada, chorando e gritando de dor, sem dinheiro até para comprar uma dipirona. E muitas vezes até sem ter o que comer. Então, quando a gente tirou o gesso do meu joelho, porque eu quebrei o joelho e quase tive suspeita de traumatismo craniano. Quando a gente tirou o gesso, eu falo a gente porque meu marido esteve comigo em tudo. Quando eu tirei o gesso, eu, no mesmo dia, pedi, numa postagem do Facebook, para se alguém podia me indicar algum emprego, qualquer trabalho, uma coisa que eu pudesse ganhar um dinheiro. Porque a senhoria queria expulsar a gente da casa onde a gente morava, porque a gente morava de aluguel. E a Light tinha acabado de cortar a luz. Então, nisso tudo, eu parei de fazer a fisioterapia. Hoje, eu só estou andando porque o meu marido me ajudou todo dia. Apesar de eu ter recebido um diagnóstico de que em 3 anos eu não ia mais andar. Fazem 8 anos e eu continuo caminhando. Foi bem difícil. Era para eu ter acabado ali. Era para aquilo ter me destruído. Mas, alguns meses depois, eu comecei a fazer estágio na Secretaria de Cultura. Nós íamos para as favelas, para as periferias e dávamos oficinas de leitura. E aquilo para mim era muito estranho. Por quê? Eu tinha desaprendido a ler e escrever, porque eu bati a cabeça, desmaiei, quase tive traumatismo craniano. Não lembrava nem mais como eu escrevia meu nome. E aí eu estava lá dando oficinas de leitura. Era bem estranho. Mas isso me ajudou pra caramba, porque eu tinha esquecido, mas eu queria aprender. Então eu estava resetada. Com isso de estar resetada, eu pude aprender tudo de novo. E eu acho que eu aprendi melhor do que antes, honestamente. Não sei, sou suspeita, mas eu acho que eu aprendi melhor do que antes. E aí, entre Nietzsche, Guimarães Rosa, cordéis e poemas, eu pude ir desenvolvendo o meu texto. E eu consegui criar a possibilidade de levar o leitor para dentro do meu texto. Todo mundo que lê os meus textos no Facebook, se quiserem, podem me seguir, tá, gente? Tássia de Carvalho. Todo mundo que lê os meus textos me diz que parece que está dentro, que a pessoa está assistindo. Porque essa capacidade eu fui desenvolvendo através de Guimarães. Então, o jeito da escrita dele, de ir, voltar e de criar uma poesia, foi me ajudando, porque eu fui criando essa poesia. Isso me ajudou muito quando eu cheguei a trabalhar no jornal O Dia, em 2013, para escrever sobre ações positivas em favelas e periferias. Meu segundo ponto de virada foi 2 anos depois do primeiro. Em dezembro de 2012, eu sempre tive um pesadelo estranho, em que eu estava dormindo, e aí eu acordava e não conseguia abrir os olhos. Eu achava que eu estava cega. Eu achava que esse era o meu pesadelo, acordar cega. Mas não era cegueira. Eu tinha esse pesadelo, eu estava cega, tentava levantar, caía no chão, porque eu não tinha forças para me levantar. Então, eu ficava meses e meses tentando entender o que era isso. Até que um dia, em dezembro, eu não acordei. Eu fiquei, acorda, acorda, tentando falar para mim. E eu não estava mais acordando. E aí eu tirei uma selfie. E nessa selfie, meu rosto estava completamente deformado. Eu estava desfigurada. Eu passei meses assim, desfigurada. Nessa época, eu estava estagiando. E me deram a opção de ficar em casa, descansando para poder melhorar logo. Só que nas primeiras consultas eu descobri que eu não ia melhorar logo. Eu passei mais de 1 ano deformada. Tive que fazer quimioterapia por 4 anos e meio. E nisso, como eu sabia que eu não ia melhorar logo, eu resolvi continuar trabalhando e produzindo. Eu fui diagnosticada meses depois com lúpus, dermatomiosite e fibromialgia. Tudo de uma vez. Entendeu? A tríplice aliança do mal. E, infelizmente, tudo de uma vez. Enquanto a primeira doença atingia o meu rosto, a segunda atingia diretamente minhas pernas e os meus braços. E a terceira me causava dores paralisantes. E nisso,
eu determinei que essas doenças não iam me paralisar. Eu determinei que eu ia continuar fazendo as coisas, porque eu não queria que meus sonhos fossem adiados. Então, eu comecei a fazer um segundo estágio, entrei para um grupo de iniciação científica, comecei meu MBA sem terminar ainda a faculdade de publicidade, mas eu já tinha de jornalismo, então podia fazer um MBA. Comecei a fazer o MBA, fazendo o TCC, com um grupo de pesquisa e com os cursos por fora. Eu misturei tudo para ocupar minha mente ao máximo. Eu dormia no máximo 2, 3 horas por dia. Não sei porquê, mas os corticoides em mim funcionavam tirando o sono. Deixavam deformada, mas tiravam o sono. Então, eu aproveitei essa falta de sono para escrever, para poder fazer e produzir coisas. Em 2016, a minha vida estava no auge. Eu estava no jornal O Dia, a minha coluna tinha acabado, mas a minha revista tinha acabado, mas eu tinha ganho uma coluna. E a minha foto saía na capa do jornal e tudo. Isso, para mim, era um orgulho e uma grande realização. Porque, pouco tempo antes, uma chefe minha disse que eu nunca teria capacidade de ter uma coluna. Então, eu foquei como um objetivo de vida para mostrar para ela que eu era capacitada. Ela olhou uma vez para o meu texto e falou: "Você não sabe escrever, isso não serve de nada." E aí eu falei: "Eu vou provar para essa mulher. Eu vou provar para essa mulher." Depois eu já atendi até essa empresa, através da minha empresa. Isso, para mim, foi uma honra. E a presidente dessa organização veio e falou: "Você escreve muito bem. Nossa, estou impressionada." E ela era acima dessa mulher que me humilhou. Mas esses são alguns pontos da minha vida. Em 2016, infelizmente, eu fui demitida do jornal O Dia, junto com mais 100 colegas. E nós não recebemos nada até hoje. Então, no meio desse furacão, em que eu estava perturbada com ter sido demitida, eu comecei a pensar o que seria dos projetos sociais e das ações, das iniciativas que eu inseria nas páginas do jornal. Então, eu comecei a fazer assessoria de imprensa, para poder ajudá-los. E acabei formando a primeira agência de comunicação do país que atende exclusivamente ações de impacto social, a Agência IS. Em 2 anos, nós já atendemos mais de 30 iniciativas. Além dos clientes aqui de favelas e periferias do Rio de Janeiro, nós também já atendemos clientes de renome internacional, como British Council e Brasil Foundation. E, através desse trabalho, a gente atende clientes do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Nova York e Nigéria. Até atendemos já uma princesa. Eu depois descobri que o meu prazer não está em ser creditada pelas histórias que eu conto. Ele está em saber que essas histórias são contadas. Muito obrigada.